A história do povo judeu é marcada por eventos grandiosos, mas também por momentos de dor e perda. Entre os eventos mais significativos, a diáspora judaica ocupa um lugar central. Mas o que realmente significa esse termo? A palavra diáspora vem do grego e significa dispersão ou separação. Para os judeus, a diáspora representa o período histórico em que foram espalhados pelo mundo, longe da sua terra natal, a terra de Israel. Este conceito não é apenas uma dispersão física, mas também envolve perdas de identidade, cultura e, frequentemente, uma luta constante para manter sua fé e tradições em meio a adversidades. Desde a antiguidade, os judeus foram forçados a deixar sua terra devido a guerras, invasões e exílios impostos por impérios poderosos. A diáspora não se refere apenas à dispersão de um povo, mas também às promessas feitas por Deus a eles, uma vez que, mesmo longe de sua terra, os judeus mantiveram sua fé e identidade como povo escolhido. Este primeiro capítulo nos ajuda a entender o que é a diáspora judaica e o impacto que teve na formação da identidade judaica. Ao longo dos séculos, o povo judeu se espalhou por várias partes do mundo, criando uma rede de comunidades em países como a Pérsia, Egito, Espanha, Polônia e, mais tarde, nos Estados Unidos e na América Latina. Mas a diáspora judaica não é apenas um conto de sofrimento e perda. Ela também é uma história de resistência, perseverança e a contínua luta pela preservação de sua religião e tradições, apesar das adversidades. Neste capítulo, vamos explorar como a diáspora é mais do que uma separação geográfica, mas um processo de transformação espiritual e cultural para o povo judeu. Essa jornada de dispersão também está entrelaçada com promessas divinas e uma expectativa contínua de retorno à Terra Prometida, algo que será discutido mais a fundo nos capítulos seguintes. No entanto, a diáspora judaica é um conceito complexo que vai além da geografia. É também uma história de fé inabalável, resiliência diante de adversidades e a busca pela liberdade espiritual. A primeira grande diáspora do povo judeu foi um evento devastador que marcou um ponto de virada na história de Israel. O exílio babilônico. No século VI a.C., o Império Babilônico, sob o comando do rei Nabucodonosor II, invadiu o reino de Judá, destruindo Jerusalém e seu templo, um símbolo sagrado da presença de Deus entre o povo. Este episódio não foi apenas uma perda material, mas uma dor espiritual profunda para os judeus, pois significava a perda de sua terra prometida e o afastamento da cidade santa, o coração de sua fé. O exílio babilônico foi o primeiro grande afastamento forçado de Israel, marcando o início de uma nova era para o povo judeu. Os babilônios levaram milhares de judeus para a Babilônia, uma terra estranha e distante. Jerusalém, que havia sido o centro da vida religiosa e política do povo de Israel, agora estava em ruínas. Para os judeus, este não era apenas um exílio físico, mas um evento que colocava em questão a fidelidade de Deus às suas promessas. Eles se viam como um povo derrotado, distante da terra que Deus havia prometido a seus ancestrais. Contudo, esse período de exílio não foi sem esperança. Em Babilônia, os judeus mantiveram sua identidade, sua fé e suas tradições. Surgiram importantes figuras religiosas e proféticas, como o profeta Ezequiel, que levou uma mensagem de esperança para os exilados, e Daniel, que manteve sua fidelidade a Deus em um ambiente estrangeiro e hostil. Mesmo em meio à adversidade, os judeus descobriram que sua relação com Deus não estava limitada à terra de Israel, mas poderia ser vivida em qualquer lugar do mundo. Deus não os abandonou. Foi também durante o exílio babilônico que os judeus começaram a desenvolver e consolidar algumas das práticas religiosas que se tornariam essenciais para a sua sobrevivência como povo, mesmo após o retorno à sua terra. A ênfase na oração, nas escrituras sagradas e nas leis tornou-se ainda mais forte, e a sinagoga, que seria um pilar da vida religiosa judaica nos séculos seguintes, começou a emergir como um centro de culto. O exílio durou aproximadamente 70 anos,
um período significativo que desafiou os judeus a redefinirem sua identidade como povo escolhido, longe de sua terra e de seu templo. Porém, o profeta Jeremias havia prometido que após 70 anos, Deus traria os exilados de volta à sua terra. E assim, com a queda da Babilônia para o Império Persa, essa promessa foi cumprida. O retorno dos judeus à sua terra, liderado por figuras como Zorobabel, Esdras e Neemias, foi um momento de grande emoção e renovação da esperança. Mas o exílio babilônico deixou cicatrizes profundas, e a memória desse evento se manteve viva na consciência coletiva do povo judeu. A experiência da diáspora, iniciada com esse exílio, moldou a identidade do povo judeu para sempre, criando uma forte ligação entre a terra prometida e o destino do povo de Israel. A segunda diáspora é um dos eventos mais dolorosos e definitivos na história do povo judeu. A destruição de Jerusalém e do Segundo Templo pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Este evento não apenas selou o destino da Cidade Santa, mas também resultou em um afastamento ainda mais profundo e permanente dos judeus de sua terra ancestral, um marco que moldaria a história do judaísmo por séculos. Tudo começou com uma série de tensões entre o Império Romano e o povo judeu. A Palestina estava sob domínio romano desde o ano 63 a.C., mas as relações entre os judeus e os romanos eram complexas e muitas vezes conturbadas. Enquanto alguns judeus colaboravam com os romanos, outros, como os zelotes, eram fervorosamente contra o domínio estrangeiro e estavam dispostos a lutar pela independência. As tensões aumentaram até que, em 66 d.C., irrompeu a primeira revolta judaica contra Roma. Após anos de conflitos e revoltas, o Império Romano decidiu, sob o comando do general Tito, esmagar a resistência judaica de forma definitiva. O cerco a Jerusalém foi implacável e a cidade, uma vez próspera e vibrante com seu templo, foi transformada em um campo de destruição. Os romanos, determinados a erradicar qualquer possibilidade de resistência, queimaram o Segundo Templo, um ato simbólico que não apenas destruiu um lugar sagrado, mas também destruiu a estrutura religiosa, cultural e espiritual que unia o povo judeu. Os judeus que sobreviveram ao cerco de Jerusalém foram dispersos, e muitos foram capturados e levados como escravizados ou vendidos. A cidade foi destruída, e a partir daquele momento, os judeus foram forçados a viver em terras estrangeiras, longe de sua pátria, sem o templo para unir sua fé. O impacto espiritual e emocional desse evento foi imenso. Para os judeus, a destruição do templo foi vista como o cumprimento de profecias de punição divina, mas também como uma tragédia sem igual, uma perda irreparável. Ao longo dos séculos seguintes, os judeus se espalharam por diferentes partes do Império Romano e mais tarde para o resto do mundo na chamada diáspora judaica. Embora houvesse algumas tentativas de retornar a Jerusalém, o domínio romano e, posteriormente, o Império Bizantino e outros poderes impuseram barreiras significativas. O povo judeu tornou-se, mais uma vez, um povo disperso, sem um lar, vivendo em comunidades isoladas em várias partes do mundo. A diáspora após 70 d.C. levou a uma adaptação forçada do povo judeu. Sem um templo, as práticas religiosas precisaram se transformar, com a ênfase na oração e na sinagoga, que se tornaram os centros da vida judaica. Os rabinos emergiram como líderes espirituais, dando origem ao judaísmo rabínico, que se consolidaria como a forma predominante de judaísmo até os dias atuais. A segunda diáspora também teve implicações políticas e sociais. Muitos judeus foram assimilados pelas culturas em que viveram, mas o medo da perda da identidade judaica e a dor da separação de sua terra mantiveram a chama da esperança acesa. Mesmo na adversidade, o povo judeu se manteve firme em sua fé, sua identidade e seu vínculo com a terra prometida. Mas o cenário da diáspora não era apenas de perda. Ele também representava uma história de resistência, adaptação e perseverança. O sentimento de separação, no entanto, nunca desapareceu.
A terra de Israel continuou a ser vista como a terra prometida, e o desejo de retorno a Jerusalém e à sua pátria nunca foi completamente apagado da consciência coletiva do povo judeu. A dispersão judaica, ao longo dos séculos, tem sido mais do que uma simples história de perda e dispersão. Ela é uma narrativa rica de ensinamentos bíblicos, de reflexões profundas sobre fé, identidade e perseverança. A Bíblia, ao contar a história do povo judeu, não apenas descreve os acontecimentos, mas também transmite lições valiosas que ainda ressoam nos corações de todos os judeus e de muitos outros até hoje. Uma das lições mais poderosas disso é a da perseverança em meio à adversidade. Desde o momento do exílio babilônico até a destruição de Jerusalém por Roma, os judeus enfrentaram desafios extraordinários. Contudo, como a Bíblia revela em histórias como a de Daniel na Babilônia e dos Macabeus contra os gregos, a fé em Deus foi o que sustentou o povo nas horas mais sombrias. A resistência à assimilação cultural, mantida através da prática da fé e da celebração das tradições, é uma lição crucial sobre a importância de manter a identidade, mesmo diante da adversidade e da perseguição. A esperança é outra lição vital que emerge do exílio dos judeus. Apesar das perdas, o povo judeu manteve uma esperança inabalável no cumprimento das promessas de Deus. A aliança feita com Abraão, em que Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, nunca foi esquecida. Mesmo em tempos de sofrimento, a crença de que o retorno à terra prometida era possível persistiu. O Salmo 137, por exemplo, expressa a saudade de Jerusalém, mas também carrega um profundo sentimento de fé no futuro. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita se esqueça de sua destreza. Além disso, o espalhamento de Israel ensinou o povo judeu a adaptar-se às circunstâncias, sem perder sua essência. A vida em terras estrangeiras exigiu criatividade e flexibilidade. Em lugares como Babilônia, Alexandria e Roma, os judeus começaram a criar novas formas de viver sua fé, como a oração comunitária nas sinagogas e a interpretação da Torá por meio de novos métodos de ensino. O fato de a fé judaica ter se mantido viva em diversas partes do mundo é um testemunho de sua capacidade de adaptação, sem perder a sua raiz espiritual. Outro ponto crucial que emerge dos relatos bíblicos do afastamento do povo judeu de sua pátria é a importância da unidade. Mesmo espalhados por diferentes nações, os judeus sempre mantiveram uma ligação profunda uns com os outros, compartilhando a mesma fé e tradições. A história de Esther, por exemplo, destaca como a união do povo judeu em um momento de perigo iminente levou à salvação de todos. A ideia de que a força do povo está na sua coesão e solidariedade ressurge repetidamente nas Escrituras e foi uma ferramenta fundamental para a sobrevivência durante os séculos de exílio. A fé como base de resistência é, sem dúvida, uma das lições mais marcantes da diáspora judaica. A Bíblia ensina que por mais que o povo fosse afastado de sua terra, ele nunca estaria afastado de Deus. O profeta Jeremias, durante o exílio babilônico, escreveu que Deus tinha planos de prosperidade para o povo, mesmo no exílio. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Esse versículo se tornou um símbolo de esperança para os judeus em todos os exílios subsequentes. Além disso, a diáspora também transmite uma lição de importância da memória histórica. A Bíblia preserva e transmite a história do povo judeu, ajudando a manter a consciência de quem eles eram e de onde vieram, mesmo quando estavam longe de sua terra. As festas como a Páscoa e o Shabat servem não apenas como momentos de celebração, mas como lembretes constantes da história e das promessas de Deus. A preservação da memória histórica foi essencial para a sobrevivência da identidade judaica durante séculos de dispersão. Por fim, a diáspora traz à tona a lição da certeza do retorno. A Bíblia, em vários momentos, fala sobre o retorno dos judeus à sua terra prometida.
Profetas como Isaías e Ezequiel falam da restauração de Israel. E embora a concretização desse retorno tenha levado muitos séculos, o conceito de que Deus traz o seu povo de volta permanece no cerne da fé judaica. Cada uma dessas lições não é apenas uma reflexão sobre o passado, mas uma mensagem contínua que nos desafia a enfrentar nossas próprias dificuldades com fé, perseverança e esperança. A diáspora judaica, portanto, não é apenas um testemunho de sofrimento, mas também um exemplo de como a fé e a identidade podem se manter firmes mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A promessa do retorno à Terra Prometida é um tema central na história judaica e também na Bíblia. Mesmo durante os períodos mais sombrios da dispersão judaica, a esperança de que um dia o povo judeu retornaria à sua pátria nunca desapareceu. O que parecia ser um sonho distante e inalcançável para muitos, se tornou realidade com o passar dos séculos. E, em cada momento de adversidade, os judeus foram guiados pela confiança de que, mesmo dispersos, a promessa divina de retorno nunca seria quebrada. Desde o momento em que o povo foi levado ao exílio, a expectativa de que Deus os traria de volta à sua terra de origem foi uma constante. Os profetas bíblicos, como Jeremias, Ezequiel e Isaías, estavam firmemente convencidos de que o exílio não era o fim da história de Israel. Mesmo em meio à devastação, eles proclamavam a visão de um futuro de restauração, de uma Jerusalém reconstruída, de um povo unido e em paz com Deus. Porquanto, assim diz o Senhor, quando eu os houver reunido de todos os povos para os quais os havia expulsado, e os tiver feito voltar à sua terra, então edificarei a cidade e a habitarei. Jeremias 32:37. Este versículo encapsula o desejo de Deus de restaurar seu povo, não apenas espiritualmente, mas fisicamente, ao devolver-lhes a sua terra. O retorno de Babilônia. Embora os judeus tivessem experimentado exílios anteriores, como o egípcio, foi o exílio babilônico que marcou o início do processo que levaria à restauração de Israel. Quando o Império Babilônico caiu diante do Império Persa, o rei Ciro, em 539 a.C., permitiu que os judeus retornassem à sua terra. Esse retorno, documentado em livros como Esdras e Neemias, foi o primeiro cumprimento das promessas de Deus. Contudo, mesmo com a permissão para voltar, nem todos os judeus retornaram. Muitos preferiram permanecer na Babilônia, onde haviam construído suas vidas. Aqueles que retornaram enfrentaram desafios enormes para reconstruir o templo e restaurar a cidade de Jerusalém. Mas o retorno ainda representava um sinal de que a promessa de Deus estava sendo cumprida. A reconstrução do Templo de Jerusalém, mesmo que em uma escala menor do que o original, foi um marco fundamental. O ato de restaurar o lugar de adoração tornou-se um símbolo de renovação espiritual e material. O povo judeu, agora sob a influência dos persas, começava a reconstituir sua identidade em sua terra. O retorno no século XX, o sonho se torna realidade. Apesar dos retornos ao longo da história, o mais significativo e impactante para o povo judeu moderno foi o retorno do século XX. Durante séculos, os judeus permaneceram espalhados por todo o mundo, mas o movimento sionista, que ganhou força no final do século XIX, alimentou a esperança de um retorno definitivo à terra de Israel. A promessa bíblica, tão distante para muitos durante os séculos de dispersão, parecia finalmente ganhar forma. Através da liderança de figuras como Theodor Herzl e movimentos organizados de imigrantes judeus, o movimento sionista levou a uma crescente onda de repatriação para a Palestina. Esse retorno foi intensificado após a Primeira Guerra Mundial e se concretizou com a criação do Estado de Israel em 1948. A fundação do Estado de Israel foi vista por muitos judeus como o cumprimento das profecias de restauração da Bíblia. No entanto, o retorno moderno também trouxe desafios políticos e conflitos, uma vez que a região estava habitada por outros povos, o que resultou em tensões entre judeus e árabes. A esperança de um retorno completo, mesmo com o estabelecimento de Israel,
A promessa bíblica de um retorno completo e final ainda permanece no coração de muitos judeus. Os textos bíblicos falam de um retorno completo, onde todos os judeus espalhados pelos 4 cantos do mundo serão reunidos na terra de seus ancestrais. A visão de um mundo restaurado, onde não haverá mais dispersão ou sofrimento, é uma promessa que continua a ser esperada por muitos. Em Isaías 11:11-12, lemos: Naquele dia, o Senhor estenderá novamente a sua mão para resgatar o remanescente do seu povo, dos confins da terra. Esse versículo reflete a esperança de um retorno universal, onde o povo judeu será reunido em sua terra de origem, com paz e prosperidade. O retorno prometido, portanto, não é apenas físico, mas também espiritual. Hoje, muitos judeus que vivem fora de Israel ainda aguardam o cumprimento total dessa promessa, enquanto Israel, como um Estado moderno, enfrenta questões complexas de segurança e convivência com os povos vizinhos. Contudo, o retorno dos judeus à Terra Prometida continua a ser um dos maiores milagres da história moderna. Para muitos, o fato de um povo tão disperso e perseguido ao longo de milhares de anos conseguir retornar à sua terra ancestral não é apenas uma questão política, mas um testemunho da fidelidade de Deus às suas promessas. O retorno, no entanto, não é visto apenas como um evento físico ou político. Para o povo judeu, é também uma jornada espiritual, um reencontro com suas raízes, uma reafirmação de sua fé e identidade. É a culminação de uma longa história de promessas, de sofrimento, de exílio e de espera. A diáspora, portanto, não termina apenas com o retorno à Terra Prometida, mas com a plena realização das promessas de Deus de restaurar o seu povo. É o marco final de um ciclo de espera e redenção que continuará a ser vivido pelos judeus e será uma referência para todos aqueles que buscam entender o significado profundo da diáspora e da fé. Ao longo da história, a diáspora judaica se revelou como um testemunho da resistência, da esperança e da fidelidade de um povo que, embora disperso pelo mundo, manteve viva sua identidade e suas promessas divinas. Cada capítulo dessa jornada, desde os primeiros exílios até o retorno à Terra Prometida e a restauração do Estado de Israel, carrega o peso de profecias antigas e o cumprimento de promessas feitas por Deus ao seu povo. Não é apenas uma história de um povo, é a história de Deus trabalhando em meio às nações, cumprindo suas promessas e lembrando a todos que, por mais longos e difíceis que sejam os caminhos do exílio, há sempre uma promessa de restauração. No coração desse retorno está a promessa de que Deus, o Eterno, não abandonou seu povo e que, em sua soberania, Ele sempre guia e restaura aqueles que permanecem fiéis a Ele. Assim como foi durante a primeira diáspora, o exílio babilônico, e a segunda diáspora, com a destruição de Jerusalém pelos romanos, a diáspora judaica continua a ser um lembrete de que as promessas divinas não falham. Através das lições bíblicas, vemos o que aconteceu e, mais importante ainda, o que está por vir. Para os cristãos, o retorno de Israel à sua terra não é apenas um acontecimento histórico, mas um sinal da vinda de Cristo e da restauração espiritual que se seguirá quando o povo de Israel finalmente reconhecerá Jesus como seu Messias. Este retorno, tanto físico quanto espiritual, também carrega lições para todos os povos. Nos lembra da fidelidade de Deus, da esperança no cumprimento das promessas e da importância de viver em sintonia com sua vontade. A diáspora e o retorno de Israel nos ensinam que, embora as adversidades sejam reais, o poder de Deus para restaurar e redimir é ainda maior. O futuro de Israel, portanto, não está apenas no passado ou no presente, mas na promessa de um futuro de paz, restauração e comunhão com Deus. O retorno prometido é uma promessa não apenas para Israel, mas para todos os que confiam em Deus e aguardam a vinda do seu reino eterno. À medida que refletimos sobre a história da diáspora judaica,
e as lições que ela nos oferece, que possamos olhar para o futuro com esperança, confiantes de que as promessas de Deus são verdadeiras e que, em sua graça, Ele sempre cumprirá o que disse. O retorno de Israel é um lembrete de que Deus ainda tem um plano para seu povo e para o mundo, e que a história de restauração que começou na antiguidade ainda está em andamento. Se esse conteúdo acrescentou mais conhecimento à sua vida, não deixe de dar o seu like para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.